Falando sobre os guardiões, os anjos caídos, porque nós temos algumas descrições na Bíblia sobre os serafins, os querubins, temos as bestas descritas e temos as visões de Daniel, temos a mulher sobre a besta com várias cabeças e vários chifres, que fica blasfemando a Deus. Quando eu estava vasculhando pelo capítulo, acho que 17 ou 19, no primeiro livro de Enoque, quando ele estava descrevendo os diferentes tipos de anjos e sentinelas, claro, o querubim estava listado, o serafim, o ofanim, e aí tem uma descrição aqui de potestades e principados. Esses são da mesma categoria ou tem uma distinção entre elas? Bom, são níveis separados realmente. Então tem uma hierarquia dos anjos rebeldes e dos anjos leais. Então, principados, potestades, a tradução às vezes literal ou na língua inglesa que seja, nos confunde algumas vezes. Tiramos do grego algumas palavras, por exemplo, arque poderia ser para os principados. Regentes e chefes também pode ser usado para mesmo sinônimo. E voltamos à palavra arque, mas eles são de níveis inferiores. Então você tem os sentinelas ou os anjos caídos, o nível acima, e no intermediário existe uma outra camada de anjos, e aí no nível mais abaixo você tem os mensageiros, os soldados, esse tipo de anjo. No livro novo que eu publiquei, existe toda essa descrição e esse relato de como funciona as categorias. Confesso que é uma versão diferente do que existe na igreja. Eles não estão usando a tradução correta da língua original, o que confunde um pouco no entendimento. Assim tem uma lista completa de como funciona cada categoria. Então você tem, por exemplo, os serafins, e aí existe toda uma categoria para baixo deles. Na sequência tem os arcanjos, que tem toda uma categoria e um ranking por trás deles. Pode-se dizer que para querubim também existe um ranking. O ofanim também pode ter uma ou eles fazem parte da mesma categoria. Às vezes eu acho que eles podem ser apenas uma categoria, mas não descarto a possibilidade de ter variadas categorias nesses dois. Então coloquei tudo isso no meu novo livro e começa a fazer mais sentido sobre o entendimento dos anjos, categoria deles. E alguns termos que a gente vê no Novo Testamento, e o curioso é que a gente não tem outras nomenclaturas a não ser anjos. Podemos pegar do Velho Testamento, vemos apenas palavras potestades, por exemplo. Então às vezes a gente coloca na mesma categoria essas mesmas nomenclaturas para fazer algum certo sentido, mas eu dividi melhor. Entendi, realmente interessante. Eu acredito que na nossa última conversa você disse que havia 10 tipos de classes de anjos? Bom, deixa eu ver aqui. Eu diria que existe 4. Contando aqui, eu botaria entre 9 a 10 categorias ou classes de anjos. Em alguns trechos dá para ver que existe uma classe de anjos que parece ser a mais poderosa que os outros, os Dunamas, os chamados Ícaros. É uma palavra grega bem específica dos anjos poderosos que existem no livro de Apocalipse em relação aos anjos poderosos do restante do Novo Testamento. Ah, tudo bem, entendi. Realmente faz sentido. Então, isso na minha próxima pergunta, que é sobre o livro de Enoque. Nos primeiros 6 capítulos, você tem logo de início esse cenário que acontece com os anjos no topo do Monte Hermon, liderados por Samiasa. Você pode falar para nós, explicar um pouco como funciona essa questão de estar no topo do Monte Hermon e a relevância disso no restante da narrativa bíblica? Sim, com certeza, mas para o público em casa, eu poderia explicar o que se passa nesses primeiros 6 capítulos? Para todos que não são familiares com o livro de Enoque, nós temos esses grupos de anjos, subdivisões, alguns que são de dezenas de milhares de anjos, que estão no topo do Monte Hermon. Eles são levados lá por Samiasa, que no caso é o líder de todos esses. E 200 anjos destes fizeram um pacto que eles vão ter relações com as filhas dos homens. E ao fazer isso, eles já são condenados diretamente para o abismo. Exatamente isso. Então é bem significante porque afeta diretamente antes e depois do dilúvio. E o próprio Monte Hermon, que é importante antes e depois do dilúvio. Esses 200 anjos, essa história não está na Bíblia. Não importa a quantidade, 200, 300,
Mas o que a gente sabe biblicamente é que os filhos de Deus, e no livro de Enoque, são representados como os anjos, esses anjos. Como a gente vê também no livro de Jó, onde a referência de anjo é conhecida como as estrelas da manhã, ou as estrelas. Você pode ver isso no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Também vemos em Jó, capítulo 2, versículo 1, e você tem estrelas, anjos e exércitos dos céus, e anjos, filhos de Deus, e são nomenclaturas usadas, às vezes junto, às vezes separado, dando a entender que aqueles filhos de Deus fazem parte deste mesmo grupo. Quando em Gênesis capítulo 6 vemos os filhos de Deus, podemos colocar na mesma categoria que Daniel capítulo 4, versículo 17, onde diz os vigias. Então temos no Monte Hermon esse pacto que é feito entre eles e faz com que o próprio monte seja de maldição, de anátema. Então o monte em si vai levar isso como maldição até o final dos tempos. Então foi feito um pacto de maldição, e vem da palavra hebraica haram. Existem algumas variações dessa palavra. Justamente a palavra Hermon também é a variação de haram. Então você pega essas palavras e tenta fazer essa sincronia na Bíblia. Então eu faço isso para as pessoas terem essa noção. Meu novo livro tem todas essas combinações para melhor entendimento. Voltando a esse pacto dos anjos, então é um juramento entre eles, feito antes do dilúvio. E se os gigantes foram recriados ao invés de ter sobrevivido ao dilúvio, mas se você sobreviveu, você apenas reforça o pacto. Mas pode ter acontecido que eles fizeram um novo pacto de juramento com uma nova classe de gigantes que surgiu entre eles, ou como dizem outros livros apócrifos, os que criaram os Refaíns. Então a gente tem essa conclusão que pode ser criado um novo pacto ou apenas eles reforçaram esse novo pacto deles, o que está em vigência no mundo que nós estamos hoje. Por isso que é importante, um dos motivos pelos quais a gente não faz juramentos em vão. Podemos depois ser cobrados por juramentos assim. Exato, é que vemos no livro de Juízes, onde através de um voto de trágico que não era necessário ter feito, porque Deus já tinha dado a vitória, vemos a consequência de ter feito um voto em vão. Para abrir só um parênteses aqui, depois a gente retorna nesse assunto. Uma das perguntas que tem surgido bastante devido à nossa conversa anterior: se os Néfilins, os anjos caídos, foram varridos da terra antes do dilúvio, como que eles voltaram após o dilúvio também? Um dos argumentos que eu coloco é que se esses anjos caídos não foram eliminados completamente, ou foram, isso não significa que outros anjos não possam ter feito o mesmo pecado, se rebelado contra Deus também, porque sabemos que a queda desses anjos não é o pecado que está descrito em Pedro e Judas, onde eles abandonam o corpo celestial e têm relações com as mulheres aqui. Bom, realmente, eu tenho nos meus livros algumas teorias de como que eles sobreviveram ao dilúvio. Eu acredito pessoalmente que houve uma segunda queda e por isso que de novo vemos gigantes após o dilúvio. Justamente porque há também essa diferença entre um Nephilim e um Rafaim, o que também discutimos isso no episódio anterior. Mas é um bom argumento e não podemos deixar de lado, que é possível que eles tenham sobrevivido ao dilúvio. E eu tenho duas hipóteses aqui para argumentar em favor desse ponto. Uma, que eles construíram uma outra arca para eles. Isso faz parte da minha hipótese primeira, que houve uma ajuda desses anjos caídos. E também temos algumas histórias sobre pessoas sobrevivendo ao dilúvio e tudo mais. Exato, e a maioria dessas histórias é sobre os gigantes, de homens de renome. Clássica história é a epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, onde os cristãos odeiam essa referência, alegando que é uma história fictícia, fake, que não tem nada a ver com o livro de Gênesis e tudo mais. Os cristãos alegam que a versão do Gênesis é mais completa, é a mais certa, mas a gente pode fazer uma referência que é uma variação da mesma história. Existe o argumento que esses escritos de Gilgamesh vêm dos Sumérios, então manuscritos encontrados há mais de 2100 anos antes de Cristo, o que no caso nos documentos de Moisés, sobre os mandamentos e Gênesis, a gente encontra em 1500 a.C. É o que eu falo para os cristãos, não cair nas armadilhas de politeístas e seculares que falam do contrário. Mas dentro da história a gente encontra que existe uma criação de gigantes depois do dilúvio. O próprio Gilgamesh é filho de Lugalbanda, o rei de Uruk, e a deusa da fertilidade, a rainha dos céus, Ninsum. E assim como Enkidu, também é da descendência da mesma mãe deusa. Então vemos que é uma segunda criação de gigantes. E você também tem a história de sobrevivência na arca, porque
Não somente Gilgamesh e Enkidu deixaram a sua forma de Deus e desceram até a Terra. Gilgamesh é descrito como tendo 5 metros de altura. Enkidu, que também é um guerreiro poderoso de quase 6 metros de altura. Então vemos que realmente isso é um gigante de verdade, forte, poderoso, praticamente um monstro. Temos também Utnapishtim, que é toda a família, com todos os familiares, com o mesmo biotipo de um Nephilim. Todo o conhecimento adquirido de um anjo caído. Então esses possivelmente podem ter sobrevivido ao dilúvio. E todos esses, bem como os familiares, também são descritos como metade homem, metade Deus. Temos assim duas hipóteses bem consideráveis de como eles podem ter sobrevivido, através desse exemplo e versão da epopeia de Gilgamesh. Temos a história de Deucalião e Pirra, considerado também uma versão alternativa grega sobre a história de Noé. Deucalião é o filho de Prometeu, então ele é um gigante também. E assim vai, temos mais uma história aqui de gigantes. Agora falando sobre a hipótese de ajuda dos anjos caídos, eles podem ter entrado realmente numa outra dimensão, talvez dentro da Terra, algum outro espaço, ou fora da Terra, no espaço sideral, ou em outro planeta, assim como vemos nas histórias de Deucalião e Gilgamesh. Existe uma outra hipótese em relação à sobrevivência dos gigantes, e essa é pessoalmente a que eu menos acredito, que eles entraram na arca de alguma forma. Alguns politeístas dizem que Cão, filho de Noé, era um gigante também, alegam que todos os filhos e Noé eram gigantes, e todas as esposas também eram gigantes. Outros dizem que foi igual a este infame filme de Noé, do Russell Crowe. Alguns cristãos dizem também que as mulheres carregavam DNA de gigantes por já ter tido relações. Motivo estes que eles apareceram para os cananitas. Óbvio que eu não descarto completamente essas histórias, porque não sabemos exatamente como aconteceu. Mas muitos me perguntam como que eles podem ter sobrevivido, se Deus destruiu todas as coisas. Bom, você tem que prestar muita atenção sobre o texto. Em Gênesis capítulo 6 e Gênesis 7, se você presta atenção no texto, Deus destruiria tudo aquilo que ele criou, mas os gigantes ele não criou. Analisando literalmente essa questão, Deus permitindo o livre-arbítrio de todos, inclusive dos anjos caídos, que já estão condenados para o abismo, existem argumentos para não descartar que realmente houve uma sobrevivência após o dilúvio. De análise cai um pouco em legalismo. Eu sei que pode existir um argumento em favor a essa história, mas pessoalmente, na minha opinião, se entendermos, os filhos de Deus desceram na terra e criaram os Nephilims com as mulheres, assim como está escrito em Gênesis 6. E depois disso também, então podemos dizer que houve duas histórias. No caso, antes do dilúvio e depois do dilúvio. Podem ter sido outros anjos caídos, como alguns estudiosos comentam sobre esse caso. Na primeira situação, os anjos caíram por paixão, e na segunda, fizeram a mesma coisa por ódio e raiva. Pessoalmente, acredito que foi raiva e desobediência nas duas situações. Sim, pois é, da forma que você estava dizendo ali, principalmente em Gênesis capítulo 7, versículo 20 ao 24, se formos bem ao pé da letra, literalmente, ao que está escrito na palavra, que foi destruída toda a substância viva que estava sobre a face da terra. Não diz nada sobre a água, sobre a superfície ou debaixo dela. Acredito que também é um argumento válido, porque Deus sabe que eles não vão ficar lá na pontinha da montanha, esperando dias e dias até que as águas abaixem. Realmente também faz sentido. Mas analisando o que temos hoje, e isso é um pouco complicado, as pessoas que já estão na cultura tradicional das histórias, havia gigantes antes do dilúvio e havia gigantes depois do dilúvio. E qualquer um pode opinar que foi diferente, você pode tentar desviar as escrituras, fazer outras argumentações, mas não dá para escapar do que está dizendo bem explicitamente que havia gigantes antes do dilúvio e depois do dilúvio.